Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa edição extraordinária, um vídeo extra aqui no Toque Passa, está liberado para todo mundo porque eu pensei bem, ele é inspirado na discussão sobre o Anthony Richardson ser colocado no banco de reservas, sobre o desenvolvimento de jovens quarterbacks, e eu acho que vale a pena abrir, né, em geral, eu estava rodando, um dos motivos desse vídeo aqui, rodou em grupos de NFL dos quais eu participo, e eu achei legal, falei, fica com uma amostra grátis também para você que não faz parte ainda do Clube Amigo Ligado, né? Ver como tem um conteúdo extra que é interessante, né? Não tem aquela sazonalidade ainda que eu quero, mas vai ter cada vez mais. E essa discussão muitas vezes rola também lá no nosso clube no Telegram, né? Um grupo no Telegram, que é uma vantagem para quem faz parte do Clube Amigo Ligado. Então, se puder colaborar com o canal, você ajuda a gente a manter a produção de conteúdo e também concorre a prêmios. Com 200 assinantes, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, uma bola, uma The Duke da Wilson e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Tem gente que não conhece a Fanatic ainda, é nossa parceira. Aqui embaixo na descrição tem o link e tem o cupom de desconto. Importante, hein? Coloca o cupom de descontos lá, né? Aí gostou da camiseta, coloca o cupom, sai mais barato para você, todo mundo sai ganhando. E vamos nessa então. Vídeo extra, a produção é um pouquinho diferente, mas você vai se acostumar, vai gostar sim, porque eu preparei bastante coisa. A discussão é sobre o Anthony Richardson e jogadores jovens tendo pouca oportunidade e sendo colocados no banco de reservas, né? Será que falta paciência? Será que a NFL faz um scout errado, né? Uma observação errada de jogadores que estão vindo do college? O que está acontecendo com a NFL, com os quarterbacks? Por que tanta mudança assim tão rapidamente? O Anthony Richardson, para quem não sabe, ele foi preterido pelo Shane Steichen, foi colocado no banco de reservas em favor do Joe Flacco. E aí, presta atenção, hein? Preterido. Olha só que palavra legal, né? Do verbo preterir aqui, né? Que é ser rejeitado, ser deixado de lado em favor de outra pessoa. É claramente isso, tá? Bancar não quer dizer isso. Por favor. Eu vou parecer um velho brigando com a nuvem, mas bancar já existe, né? Não dá para transformar o benched, que funciona muito bem em inglês, que está correto, no bancar. Nem reservado, né? Por que não usam reservado? Também não funciona, porque já tem uma palavra com aquele sentido, né? Aquela palavra já existe e ela tem um outro sentido, e o sentido de bancar é completamente oposto, né? Já está lá. É sustentar. Bancar é sustentar. Então, por exemplo, o Russell Wilson foi bancado pelo técnico Mike Tomlin ao colocar no banco o Justin Fields. Tá bem claro, né? Ele foi bancado. O cara falou, não, esse aqui é o meu quarterback e eu tô bancando. Eu tô mandando aqui, eu tô sustentando o Russell Wilson, ele vai ser titular, colocando outro cara no banco, né? Mas é o velho brigando com a nuvem. Uma jornada que eu vou traçar e acho que eu vou perder, mas não tô aqui para ganhar também todas as batalhas. Perder, já perco todas. Mas o Shane Steichen, então, né, tomou essa decisão, atiçou um debate no Brasil e nos Estados Unidos, né, principalmente nos Estados Unidos, e eu recebi em mais de um grupo uma mensagem falando que talvez a NFL tenha problema em desenvolver o quarterback, porque eles citam o Anthony Richardson, 22 anos, Bryce Young, 23 anos, Trey Lance, 24, Justin Fields, 25, Will Levis, 25, Zach Wilson, 25, Mac Jones, 26, Kenny Pickett, 26, todos eles no banco de reserva, a maioria trocado, já não está mais no time original. Então são projetos descartados de escolhas altas de draft e apostas de quarterback que acabaram não funcionando. Ao mesmo tempo, você tem talvez um problema de observação do scouting da NFL. O Lamar Jackson foi a pick número 30, e é 2 vezes MVP, pode ganhar o 3º título de melhor jogador de uma temporada. O Gene Smith foi a pick 39, e agora está fazendo sucesso, é titular do Seattle Seahawks, ganhou o Comeback Player of the Year. Jalen Hurts, pick 53, o Kirk Cousins, pick 102, Dak Prescott, pick 135, Brock Purdy, 262. Legal, acho que é uma discussão que vale a gente puxar, mas eu não consigo traçar, não existe aqui, além do fato de estarem sendo colocados no banco de reserva, sendo jovens, ou então terem sido draftados depois e serem titulares, os paralelos não são muitos, né? São casos, cada caso aqui é muito um caso. Tá perdendo muita chance. Eu vou falar que a situação do Zach Wilson é a mesma do Bryce Young? Não é.
né? O Bryce Young foi titular numa temporada num time completamente destruído, foi colocado nesse ano e aí vai para o banco de reservas também, mas numa equipe ruim, numa equipe fraca, talvez o desenvolvimento não seja o correto. O Zach Wilson não, ele foi titular uma primeira temporada, ele teve a segunda temporada, o Aaron Rodgers se machuca, ele tem uma terceira temporada e ele não desenvolve, ele não vai adiante, ele não faz, ele, sabe? Então, esse cara tá tendo chance. É outra situação. Será que a NFL não tem paciência? Em alguns casos tem paciência até demais. O torcedor dos Giants acha que tem paciência demais com o Daniel Jones. O torcedor dos Browns achava que tinham paciência demais com o Deshaun Watson, que já não era nem garoto. Já tinha mostrado alguma coisa, mas todo mundo na esperança que ele voltasse a mostrar uma coisa. Então não dá para traçar paralelo. O Gene Smith foi titular nos Jets, naquela máquina de moer quarterbacks que era. Desenvolveu, ele evoluiu, está rodando na NFL por tanto tempo e hoje ele mostra uma maturidade que ele não mostrava na época. É diferente do caso do Lamar Jackson, que caiu no draft porque existia uma avaliação, de certa forma, preconceituosa de que ele não era quarterback, que ele era um wide receiver, que ele devia ser running back, que ele devia ser qualquer coisa menos um quarterback, né? E por isso ele ia caindo bastante na avaliação. Kirk Cousins é outro cara que mostrou evolução também, que foi, né, maturando, foi melhorando o seu jogo. São vários casos, né? O Jared Goff hoje não é o mesmo Jared Goff que estava lá nos Rams. Não é o Goff do Fisher, não é o Goff dos primeiros anos do McVay. Ele é um cara hoje que consegue fazer uma leitura pré-snap que é infinitamente superior àquela que ele tinha quando levou o time, né? Quando estava lá nos Rams, que disputaram o Super Bowl contra os Patriots. Ele é um cara muito mais maduro, muito mais escolado, muito mais inteligente. E isso faz parte da posição de quarterback. Então, a minha crítica, falei na live da terça-feira, ao cara como o Zach Wilson, é porque você não via essa evolução no Zach Wilson. O Josh Allen teve um primeiro ano que foi ruim, mas evoluiu. É um cara que foi aprendendo, que foi trabalhar mecânica, a forma, o trabalho de pés ele fazia lá, e o Zach Wilson a gente passava ano, entrava ano e não percebia evolução nenhuma. A gente não via ele mudar o estilo de jogo dele, ele não tinha aquele passinho, não, peraí, opa, aqui ele melhorou. Né, o release dele está mais rápido, o movimento de corpo mudou. Olha aqui, né, a forma como ele está soltando a bola é diferente. Não percebia isso e por isso que a crítica fica mais pesada. Não dá para traçar um paralelo. Talvez, estatisticamente, a NFL tenha sim um problema de desenvolvimento de quarterbacks, né, desenvolvimento de jogadores em geral. E aí o quarterback ganha mais destaque porque é a posição premium, é o creme de la creme, né? Que a gente vai falar da NFL. Mas acho que ela acerta na mesma proporção que ela erra. Aliás, ela erra muito mais do que ela acerta. Fui procurar alguns números, fiz aqui uma colinha também, e eu achei só uma matéria de 2021 da NFL falando que 721 quarterbacks tinham jogado pelo menos uma partida como titular na NFL desde 1966. Não achei números mais atualizados, achei 1.082 quarterbacks na Pro Football Reference, né? Essa matéria tem relação ali com a Reference, mas aí vai até desde a era pré-Super Bowl. Então, eu acho que fica ali por volta dos 800 quarterbacks que já jogaram, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e não é ideia. Tem um detalhe que é muito importante. Entre 1966 e 2005, apenas 21 quarterbacks calouros foram titulares na semana 1. Tá? Desde 2008, a gente tem pelo menos um quarterback calouro sendo titular na semana 1. Né? O principal ano aqui foi 2012, teve 5 quarterbacks titulares, foi o Russell Wilson, o Brandon Weeden, o Ryan Tannehill, o RG3 e o Andrew Luck. Foi o ano com recorde de titulares calouros na semana 1. Nesse ano a gente teve o Caleb Williams, a gente teve o Jayden Daniels e o Bo Nix sendo titulares, né? E aí depois vieram, Spencer Rattler, veio o Drake May também, então esses caras já estão jogando rapidamente, em 6 semanas a gente já tinha 5 calouros jogando, mas era muito diferente no passado. O Tom Brady falou isso há um tempinho, sobre a oportunidade de desenvolvimento que a NFL dava para quarterbacks. Dificilmente o cara era draftado e jogava no seu ano de calouro. O Dan Marino não foi titular na semana 1, né? Foi escolha de primeira rodada naquele que talvez seja o maior draft de todos os tempos, de 83, aquela classe absurda que era. O Vini Testaverde, em 87, ele foi a primeira escolha geral do draft,
foi para a equipe do Tampa Bay Buccaneers, era o ganhador do Heisman e só foi jogar na semana 13. Ser titular na semana 13. Tempinho para entender. Você tem que desenvolver um cara que está vindo do college football. É outra história. É tempo de assistir VT, de refinar uma coisa aqui ou ali, perceber que as defesas adversários fazem coisas completamente absurdas. Já falei aqui várias e várias vezes. Né? Tem muita gente que vai jogar college football que não tem nem a menor pretensão de virar um atleta profissional. O quarterback ele vai lá e tem números absurdos, 700 passes para touchdown em 2 anos na NFL, no college football, mas porque você vai ver contra que defesa ele fazia esses passes. Né? Pô, de todos os corners que estavam cobrindo, que eram o cara mais próximo do alvo que ele fez o passe, meia dúzia são contadores, 7 são gerente de banco, esse aqui é jornalista e tem um na NFL. Entendeu? É completamente diferente. A NFL é o top do top do top em todas as posições, então é completamente diferente para jogar, principalmente quando você quer construir. Steve McNair, escolha 3 do draft de 95, foi jogar em novembro. Michael Vick, né, que é um nome que a gente lembra, é um passado distante, já 2001, faz tempo, fala assim, esse aqui não faz tanto tempo. Não, faz sim, porque, né, eu tô velho já. Mas é um nome que está mais próximo da gente, foi se titular em novembro. O Carson Palmer, né, foi a primeira escolha geral em 2003. Cara, ele era ganhador do Heisman. Ele não jogou no primeiro ano. Ele não teve ação em campo no primeiro ano. E aí a gente pega um caso que é sempre debatido quando a gente vai falar de desenvolvimento de jogador, que era o caso do Patrick Mahomes. Patrick Mahomes caiu no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, porque você já tinha um quarterback lá, que era o Alex Smith, que era um quarterback capaz de levar um time bom para a pós-temporada, então deixa o cara por lá. Com um treinador inteligente, um treinador que sabia que poderia desenvolver e pensou no futuro, pensou num ano além, né? Vou buscar esse cara aqui para desenvolver e esse cara ser meu quarterback a partir do ano que vem, se for o caso. Né? E então é a fórmula perfeita, é o momento ideal, é o jeito, eu acho que é o ideal para o cara se desenvolver. Vai funcionar com todo mundo? Não. Todo mundo pode fazer isso? Não. Cada cenário é um cenário. Cada coisa é uma coisa diferente. Tem caso que dá certo de jogador que joga no primeiro ano, que sofre demais. O Peyton Manning. Primeiro ano do Peyton Manning tem recorde de turnovers. O Peyton Manning foi horrível, né? Mas ele conseguiu evoluir numa outra época. Está falando isso aqui de 1998, né? Não tinha redes sociais, não tinha... Cara, é difícil. Você queria se isolar do mundo naquela época, era fácil. Você se trancava no quarto, pronto. Hoje em dia não, você vai buscar a geladeira da notícia para você, tem tweet. E a gente está falando de uma geração também que está acostumada, que passou a infância dela cornetando os caras na rede. Então o cara vai jogar, por mais que ele não vá abrir as redes sociais dele, ele sabe o que ele fazia. E ele tem senso crítico. Ele falou, cara, não tô legal. Nas redes devem estar me destruindo. O cara que fala que não se afeta, é o discurso ideal, o que eu deveria fazer aqui, eu falo, não, nenhuma crítica me afeta. Me afetou muito mais, a gente vai evoluindo com isso no tempo também, mas um cara jovem, estou falando de gente com 22, com 23 anos, que passou anos xingando, ofendendo as pessoas nas redes sociais, ele sabe que estão xingando ele. Ele sabe que agora ele deixou de ser pedra, ele é vidraça, e ele vai sentir isso daqui, tá? Existem problemas, sim, para se desenvolver um quarterback. Hoje existe uma cobrança por um resultado muito rápido. Você coloca o cara em campo e você quer. Semana 4 estavam discutindo se o Caleb Williams não era um bust, se ele não era um erro, se os Bears não tinham errado em não ter pego o Jayden Daniels, porque o Jayden Daniels já estava entregando mais do que o Caleb Williams. Calma, muita calma. Eu não sei se o Jayden Daniels amanhã vai conseguir render o que o Caleb Williams está rendendo, se os dois vão render alguma coisa, se ninguém vai... Sabe, esse é o ponto. Mas tem pressão da torcida, tem pressão do dono do time e o treinador sabe que ele pode perder o emprego. Quantas vezes a gente viu, o time vai lá, drafta um quarterback, esse não consegue desenvolver nesse primeiro ano, o time não vai bem, ele é demitido, chega um novo treinador, a gente sempre fala, esse cara tem que render esse quarterback, né? A discurso inicial é, vamos trazer um treinador para desenvolver esse quarterback. Aí chega lá o cara,
mal 2, 3 semanas, a gente fala assim, bom, ele vai mandar embora porque esse quarterback não é dele, ele não tem relação com esse quarterback. E aí ele vai ter direito a ter o quarterback dele, então manda esse cara embora e ele vai ter o quarterback para chamar de seu, para desenvolver, para fazer. Então tem essa questão, né? A oferta é muito grande. Todo ano você está falando em 5, 6, 7, 8 nomes de quarterbacks que podem ser escolha de primeira rodada, ou que merecem uma segunda rodada, ou que podem ser titular na NFL, porque o college football tem um espetáculo televisionado e todo mundo vê e aquilo é sensacional, e esse aqui é o próximo grande talento. Pô, pega o Trevor Lawrence, o cara viveu no college football como a maior coisa da história, ele era um astro dentro do college football, ele estava na universidade. E ele já tinha que conviver como um astro, sem poder pisar na rua. Né? Um cara que tinha problema para ir no mercado, porque ele era a grande coisa da NFL, mesmo sem ter feito, né, sem ter sido draftado pela NFL ainda desde o primeiro ano dele no college em Clemson. Então tem essas várias questões, a expectativa versus a realidade, o college é outra história, desenvolver, tem muito marketing na parada. O Zach Wilson impressionou todo mundo com um Pro Day sensacional. O Pro Day foi espetacular, esse cara tem que ser. Então, o Trey Lance, olha só esse ponto, cara. O Trey Lance, ele teve 99 passes tentados no high school, tá? Então, nem 100 passes no colegial. Ele foi para a universidade, ele teve 318 passes tentados na universidade. Na NFL, ele teve 102 passes tentados em jogos oficiais. 102. Então, no total aqui dá 519 passes tentados desde o high school. A gente está falando aqui de um período que vai ali desde o... Né, não sei a hora como é que funciona a escola, mas é muito tempo, é muito tempo. O Geno Smith, nessa temporada, já tentou 308 passes. Tá? Então, em 7, 8 jogos, ele já deu quase o mesmo número de passes, pelo mais da metade dos passes que o Trey Lance fez desde a época que ele estava na escola. E esse cara era vendido como o grande talento. Ele foi para São Francisco, custando caro. São Francisco paga um caminhão para levar para a pick 3. E a gente não sabe nem se o Shanahan queria tanto isso. Era a discussão na época. Eu lembro de ter conversado com o Calas uma vez, Calas, torcedor dos 49ers. Pô, mas estão falando do Mac Jones, será que é o Mac Jones? Mas o Trey Lance é tão dinâmico, é o teto alto, esse cara tem uma coisa tão incrível, dá para você desenvolver, e com um cara como o Shanahan, o Shanahan é uma brilhante mente ofensiva, mas ele queria isso? Ele sabe desenvolver esse tipo de jogo? Talvez não. O melhor momento do Shanahan foi com o Matt Ryan, é um pocket passer. Ele gostava muito do Kirk Cousins, pocket passer. Ele chegou no Super Bowl com o San Francisco 49ers com o Jimmy Garoppolo, o pocket passer. E aí ele vai ter agora o momento dele, né, com o Brock Purdy, que é basicamente um pocket passer. Ele é muito mais, se alinha muito mais às características do que a gente via do Shanahan do que o Trey Lance, que tinha o discurso, nossa, é tão legal esses quarterbacks dinâmicos, mas talvez você não saiba trabalhar com eles. É simples. É isso aqui, né? Pô, eu posso achar moto bonita, eu não sei dirigir, eu não sei pilotar moto. É outra coisa. O Mac Jones, que era conversando na época, talvez tivesse rendido bem. Né? Não vamos pegar o preconceito, tem essa questão também. O Mac Jones, pô, ele errava toda hora, a porcaria dos Patriots, ia ser um novo Garoppolo, não sei o quê. Talvez o desenvolvimento dele fosse totalmente diferente. A primeira temporada dele nos Patriots foi boa com o McDaniels, né? Depois vai por água abaixo. Talvez com um cara como o Shanahan, que é melhor tutor do que o Matt Patricia, do que sabe mais de ataque do que o Bill Belichick, e com peças melhores ao redor dele, né, tendo ali um desafogo num Christian McCaffrey, tendo um Ayuk para passar, tendo um Deebo Samuel, tendo um George Kittle, o desenvolvimento seria completamente diferente. Mas a pressão que tinha a gente falando que é absurdo subir para 3 para pegar o Mac Jones, tá? Não precisava ter subido, mas se subiu e a melhor opção é ele, vai nele, né? Que é o que você sabe usar. E aí, então, para não desvirtuar de uma vez, a gente tem que levar em consideração também o Bryce Young jogando num time horrível, o ambiente é ruim, a pressão é grande, tem um dono lá em cima que fica metendo pressão, então não sei nem se o Canales vai continuar, começa a fazer... É muito erro numa franquia só. Lidar com a pressão do que você está ouvindo, do que vem de fora, não tem como fugir, a geração é diferente,
você tenta agradar um público que é diferente. Hoje em dia você assiste futebol americano, você não assiste, você tá no celular. Você tá mandando mensagem, você tá vendo mais um meme, o cara erra, já tem um meme do passe dele que ele errou, e aí ele passa a ser ruim porque ele errou esse passe, mesmo que depois ele faça alguma coisa, não interessa, ele errou aquele passe, ele é ruim, e você não tá prestando atenção. Eu assistia VT de jogo que eu sabia o placar, mas eu queria saber como é que era. Hoje é highlights. Eu tenho que ter o grande momento. Se não tiver o grande momento, aquele passe lá magnífico, acabou. O cara tem que fugir de um sack. E aí você tinha caras, como eu lembro que eu assistia o Details do Peyton Manning, e ele falando muito sobre aceitar um sack. É importante também, aceita o sack. Perde a descida, que tenha que pantear, ótimo, mas não se arrisca. Esteja lá à disposição para a próxima jogada, né? E também com a posse de bola, mantenha a posse de bola, é importante, por mais que você vá pantear, mas deixa a bola para o adversário, lá longe, e não com um fumble, não com um passe incompleto que é interceptado, que vira uma pick six. Então, tudo isso aqui é o desenvolvimento, é a maturação, esses caras aqui não estão perdidos para o futuro. O Anthony Richardson tem 10 jogos na NFL, que se machucou, né? 5 vitórias, 5 derrotas, 7 passes para touchdown, 8 interceptações. 50% de passes completados. Nessa temporada está abaixo dos 50%, 44%, se não me engano. A lesão que ele sofreu nessa temporada abriu espaço para a entrada do Joe Flacco. E o time funcionou melhor com o Joe Flacco. O time ficou provado que tinha mais chances de vencer e venceu com melhor desempenho com o Joe Flacco. No momento em que ele falha, que faz um jogo de desempenho ruim, completou 10 passes em 30 tentados. Quem está em campo sabe que o reserva ali era melhor. Né? Então, por mais que a gente fale, está numa encruzilhada, a equipe dos Colts com 4-4, tem chance de pós-temporada, mas o Flacco não é seu futuro. Então, será que eu me agarro a essa pós-temporada, abraço essa ideia e dane-se playoffs, mesmo que eu fique de fora, eu desenvolvo esse quarterback para o meu futuro, ou então eu abraço isso aqui, por mais que eu não vá ser campeão de Super Bowl nenhum, né? Não acho que seja time para isso, mas ganho essa pós-temporada, que geralmente ajuda também a vida do treinador. O treinador é cobrado por vaga em playoff, então a gente sabe que tem cobrança nas costas dele também, essa decisão é importante, e dentro de campo, dentro de um time, de um elenco com 53 jogadores, você está pensando em desenvolver o quarterback, mas o wide receiver está do lado e fala assim, cara, eu podia ter números muito melhores, né? E que legal que você quer desenvolver aqui o garoto que vai ser o quarterback, que vai ganhar um belíssimo contrato e vai ser maravilhoso. Só que se eu não tiver 100 jardas por partida, se eu não passar das 1000 jardas, se eu não tiver, sei lá, 10 touchdowns recebidos nessa temporada, eu não ganho o meu bônus. E no ano que vem eu sou free agent e o meu contrato não vai ser bom, porque os meus números são ruins. Por mais que fosse um Zé Mané passando a bola. Ah, não, mas eu vou argumentar que estavam desenvolvendo o quarterback. Então, lá dentro tem esse problema. Aí o quarterback sofre um sack, cai nas costas de quem? Pô, a linha ofensiva é uma porcaria. Olha quantos sacks o cara levou. Pouca gente vai olhar. Não, mas os caras deram 4 segundos por jogada de média. Pouca gente olha isso. Olha os números de sacks cedidos por aquele jogador. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Você tem que ter o vestiário inteiro ao seu redor. Enquanto desenvolve alguém, todo mundo tem que abraçar essa ideia. Aconteceu situação reversa dentro dos Patriots. Cobraram a entrada do Drake May porque o Brissett não estava rendendo. E aí tinha gente falando assim, pô, mas vão ficar segurando o quarterback lá enquanto eu fico sofrendo com esse Zé Mané me passando a bola? Tem essa situação também para a gente avaliar. Eu acho que não tem uma decisão correta, né, errada. Eu acho que as duas são corretas, mas eu apoio a decisão do Steichen. Eu acho que hoje, numa campanha 4-4 da equipe dos Colts, faz mais sentido você colocar o Joe Flacco, que vai te dar mais chances de ganhar e quem sabe você chegar nos playoffs. Se perder 3, 4 jogos e acabar a chance de pós-temporada, ótimo. Volto com o projeto do Anthony Richardson, que precisa evoluir, principalmente mentalmente, para não falar que saiu porque estava cansado. Sai que estava cansado, ele se queima com geral mesmo, e aí vai para a mídia e fica pior ainda. Tá? Ele vira o cansadinho da turma, vira piadinha, e o que ele fez foi, né, garoteou completamente. Mas que seja a situação. A equipe dos Panthers fez isso. Colocou o Andy Dalton para jogar. O Andy Dalton fazia o ataque funcionar melhor. Mas o time ainda era muito ruim. Perde jogos. No momento que não tem mais chance nenhuma, ok, vou voltar o Bryce Young para avaliar, para tentar desenvolver, para ver o que vai ser o futuro com esse cara ou não. Não é Andy Dalton meu futuro, e eu acho que são situações completamente diferentes. O erro principal é achar que existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não dá para fazer como
foi feito com o Mahomes é a fórmula correta? Talvez não, né? Talvez sim, talvez não, depende de pessoa. Se fosse matemática era muito mais fácil do que lidar com seres humanos. É isso, pessoal, espero que tenham gostado, eu falei bastante aqui, mas tá, eu espero que vocês tenham curtido. Quem não faz parte do Clube Amigo Ligado ainda, pode apoiar o canal. E a gente volta nessa quinta-feira para conversar com o Conca, né? Bastante bate-papo aqui no Toque Passa. Valeu, aquele abraço.